Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Tati Pepato e vou contar aqui um pouquinho para vocês como foi essa ideia do Luna Planner, de onde ele surgiu, por que que ele surgiu, porque eu tive vontade de criar esse planner e qual que é a melhor forma de você aproveitá-lo. Bom, primeiro eu tento trazer a astrologia para a minha vida de uma forma prática, desde que eu comecei a me aprofundar mais nesse conhecimento. Eu fui estudar astrologia de forma profissional em 2017. Porém, desde a minha adolescência, eu já tenho esse olhar para a astrologia. Já me interessava, né, sobre o que é esse universo dos signos. Depois, um pouquinho antes do retorno de Saturno, eu comecei a fazer terapia com uma astróloga. E aquilo foi me trazendo, né, para um lugar de entendimento sobre o que estava acontecendo lá no céu e como que isso reverberava na minha vida, através, né, dessa busca de autoconhecimento e de entender e me conectar com outras pessoas. Quando eu conhecia alguém, meus amigos, eu já puxava para perto e falava, vamos olhar seu mapa astral aqui? E a gente ia entendendo essa dinâmica, porque com certas pessoas era mais fácil eu me conectar, com outras eu tinha um pouquinho mais de dificuldade. Por que que eu tinha tanta dificuldade de me organizar? Ficava tanto no mundo das ideias, do subjetivo, e para vir para a vida prática era um pouco mais difícil. E a partir de entender essas fragilidades, esses desafios que eu tinha na minha própria vida, foi que eu entendi que a astrologia poderia ser uma ferramenta que me auxiliaria nessa conexão com essa vida prática. Entender os melhores momentos para mim, que já tenho essa dificuldade de conexão com com o terreno, com esse aterramento. Quando tem uma lua em signos de terra, eu me sinto ali, né, mais produtiva, mais eficaz, menos viajando, mais aterrada. Quando tem certos movimentos acontecendo de planetas que são expansivos, que trazem oportunidades, são momentos certos para eu aproveitar, que algo que eu efetivar nesse momento pode ser que traga ali um resultado mais interessante. E aí, observando essas informações que o céu ia me relembrando de reconectar aqui na Terra, eu fui entendendo que existiam momentos mais favoráveis e momentos que eu deveria ficar ali um pouquinho mais atenta. Então, isso me facilitava a vida. E para uma pessoa que já tende a ficar mais no mundo das ideias, dos sonhos, do subjetivo, quando você encontra essas ferramentas que te auxiliam a aproveitar melhor os momentos mais oportunos, a compreender como lidar com seus próprios desafios, isso para mim parecia como se fosse assim, uma mágica, né? Como se eu estivesse acessando um potencial de magia que passava despercebido. Vivemos numa sociedade que tenta, né, nos conectar e nos colocar em caixas, né, de somos todos iguais, no sentido de temos que produzir da mesma maneira, temos que ser, corresponder, agir, responder e efetivamente, né, entregar resultados da mesma maneira. Porém, nós não somos assim, né? Inclusive, a leitura do mapa, ela nos traz essa oportunidade de compreender mais a nós mesmos e até pessoas com as quais nos relacionamos, entender essas diferenças, né? Os filhos, como entender essa subjetividade de cada um. Mas, né, trazendo para esse universo mais prático, que é o que eu tento utilizar na minha vida e que vejo essas diferenças e por isso, né, comecei até a desenvolver uma leitura mensal, porque também facilita com que outras pessoas possam ali aproveitar essas ativações que estão acontecendo no mapa, acontecendo na própria vida, né? Essa leitura mensal ela chama Luna, porque ela é totalmente baseada nesses movimentos da Lua. A Lua, ela é o astro mais rápido e ela é uma grande ativadora. A gente observa isso, né? Esse satélite natural que está em torno da Terra, o quanto ele impacta, né, nas águas que existem nesse planeta. Os povos ancestrais utilizavam as fases da Lua para plantar no momento certo, né? Para colher no momento certo. E quando a gente compreende essa sabedoria ancestral, a gente vai entendendo que existe sim um ritmo natural e que a gente
se esqueceu. A gente simplesmente deixou de lado porque a demanda moderna é diferente da demanda ancestral, com certeza. Mas isso, de alguma maneira, vai nos prejudicando, né? Vai dificultando a gente a utilizar o nosso melhor potencial, vai dificultando a gente a viver de uma forma mais saudável, né? E quando a gente vai resgatando isso, a gente entende, oxe, pode ser diferente, né? Oxe, dá para fazer de uma forma mais gostosa, de uma forma menos dolorida, né? De uma forma mais respeitosa com aquilo que é importante para a gente mesmo. Nas leituras de mapa do ano, eu já enviava uma versão de um planner astrológico para as pessoas entenderem quando que é lua nova, quando é lua cheia, quando o sol entra em cada signo, né? Quando Vênus, Marte, tinham lá todas essas informações. Mas era de uma forma muito astrologuês, né? E quem não entende de fato, né, o que significa cada um desses planetas, quem não tem essa curiosidade, acabava não aproveitando. Unindo esse planner que eu já enviava, mais esse planejamento das leituras lunas do ano, eu criei o Luna Planner. Porque vão ser 2 arquivos PDFs, né? Um desse planner, mas agora com também mensagens já traduzidas do que vai ser importante ou não durante aquele mês, né? O que significa quando tem um mês que tem eclipse, quando tem Mercúrio retrógrado, o que a gente já tem que ficar mais atenta, né? Quais são os meses do ano que a gente já sabe que vão estar ali mais intensos e que a gente já se planeja para colocar menos atividades, né? Em um mês que está intenso. Em um mês que está intenso, você não vai definir ali para ser o lançamento de um produto seu, ou você não vai deixar para fazer uma mudança, comprar uma casa durante esse período. Você pode se organizar para fazer isso em um outro mês que esteja mais tranquilo, né? E quando você já vai se planejando desde o início do ano, a vida ela pode fluir de uma forma mais natural. Lógico que, astrologicamente falando, a gente sabe que o ano só inicia em março. Porém, né, vivemos nesse mundo moderno e temos, muitas vezes, no início do ano na empresa, já que definir, né, quais são ali as rotas do ano, ou se você é empreendedora como eu, você também precisa entender se você tem o desejo de lançar um produto, qual que vai ser o melhor período, né? Se você precisa fazer uma reforma na sua casa, como que já organizar isso até para ir planejando financeiramente também, né? Então, entendendo isso vai facilitar a sua vida. E junto do planner, né, astrológico, vai um caderno co-criativo, que já tem ali a informação não mensal, mas uma informação a partir das lunações, né? Então, a primeira lunação, por exemplo, que é do signo de Capricórnio, ela vai acontecer no dia 18 de janeiro. Então, a partir dessa lunação, a gente vai entender qual setor do seu mapa está sendo ativado. Como que você pode aproveitar isso para plantar, semear, né, aquele setor da tua vida? Além dos entendimentos sobre o próprio signo, o que é a energia de Capricórnio. Todos nós temos todos os signos no nosso mapa astral, né? E nesse caderno co-criativo vai ter já aí um resumo de todas essas lunações, e a depender do plano que você escolher, né, desse formato do Luna Planner, você pode receber aí também já informado em quais setores do seu mapa essas lunações vão acontecer, né? Vão ser 3 formatos de leitura Luna, do Planner Luna, né? Então tem o Planner que é realmente só os PDFs, os e-books, e aí você vai receber uma aula explicando como entrar no astro.com, criar o seu mapa astral e entendendo ali qual o setor que vai ser ativado. Tem o formato que acompanha com aulas explicativas. Inclusive, essa é a primeira, só que vai ficar aberta para todos, né? Para entenderem como funciona o Luna Planner. E nesse formato, para as primeiras pessoas que comprarem esse formato, vão receber, né, essa descrição já, né, de quais setores vão ser ativados. E o formato mentoria, esse independente, né, de em que momento você comprar, você vai receber já esse informativo, até para a gente se organizar
para quando serão os encontros, como que vai ser o formato de entrega, para vocês se organizarem, se prepararem para receber essas lunações da melhor maneira possível. E a gente se conectar, né, esse ritmo natural, relembrar que esse ritmo natural reverbera dentro de nós. Nada está separado, né? Então, aquilo que está acontecendo lá no céu, no fundo, está acontecendo dentro de nós também. É a gente que precisa aprender a acessar isso novamente. Bom, é isso. Dúvidas, por favor, me enviem mensagens que nós vamos conversando, né, para resolver, para responder, para deixar aí o mais claro possível, para que a gente possa aproveitar 2026 de uma forma mais efetiva, né? A gente tem alguns movimentos astrológicos que acontecem em 2026, né? Como a entrada mesmo de Saturno em Áries. Vai ter uma aula, né, específica sobre esse conteúdo para quem fizer, né, parte do formato com aulas explicativas e para quem fizer parte de mentoria também, para entender esse chamado para esse protagonismo, né? Sobre esse lugar da gente ter essa autonomia, essa disciplina, né, esse foco, né, de segurar de fato ali nessas rédeas da nossa vida, de fazer acessar esse protagonismo, né, de se comprometer com aquilo que realmente é importante para nossa história. É isso. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela confiança. Vamos juntos.